E aí, galera, já manda aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e comenta aí o que você tá achando. Agora, bora pro vídeo. A história começa com a câmera focando em um homem, visivelmente cansado e ofegante. Ele olha fixamente para algo à sua frente. Sem fôlego, ele pensa: isto é? Um boss de masmorras de alto nível? Um dragão sem asas Cerbarumos, de nível 67? A câmera então foca na criatura, um monstro assustador, exalando chamas ao seu redor, com um olhar sanguinário, pura brutalidade e força. Logo à frente da criatura está um grupo de caçadores. Uma maga, um anão com um escudo em mãos, e mais atrás, um guerreiro que ainda parecia se recuperar de um golpe anterior. O monstro começa a se preparar para seu ataque mais poderoso, uma bola de fogo. Ele acumula poder enquanto o calor ao redor aumenta rapidamente. O grupo, em alerta, se posiciona. O anão, em voz alta, avisa: aí vem ele, pessoal! Não sei se minha habilidade de defesa vai aguentar dessa vez. Mas de repente, algo chama sua atenção. Confuso, ele murmura: isto é mesmo o que eu estou vendo? Um goblin? A câmera foca no goblin. Ele solta um grunhido baixo enquanto lambe sua clava de madeira, como se estivesse prestes a saborear o combate. O anão murmura confuso: o que é que um goblin está fazendo aqui? De repente, um flash intenso toma a visão de todos. Algo aconteceu. Será que todos foram atingidos por aquele ataque? A câmera volta o foco para ele. O goblin misterioso. Ele parte para cima do chefe, com um olhar selvagem, quase se divertindo com a situação. Com uma balangada poderoso de sua clava, o goblin consegue parar o ataque do chefe. O loirinho e o grupo parecem não acreditar no que estão vendo diante dos seus olhos. Isso é insano! Ele cortou o ataque. Não, ele esmagou o dragão. O goblin matou o boss com apenas um ataque, disse o loirinho, boquiaberto, em total descrença. Um monstro atacando outro monstro? Será que se trata de um monstro convocado? Murmura ele ainda confuso. O anão chama-se da atenção do grupo, apontando: olhem ali em cima, há alguém na colina. A câmera muda de foco e revela uma figura sorrindo, mostrando a língua de forma provocadora. É aquele estranho. Foi ele que convocou o goblin. Ele observa tudo de cima, de braços cruzados, acompanhando a cena abaixo com um olhar confiante. A cena muda para um canteiro de obras. Esse é o nosso protagonista. Ele está trabalhando carregando alguns sacos de cimento. O protagonista joga o saco de cimento no chão com um suspiro. Ele se senta por um momento, bebe um gole d'água e pensa consigo mesmo: eu sou um goblin. Sou obviamente fraco. O lugar onde eu deveria estar é em uma masmorra de nível baixo. Uma criatura que jamais conseguiria sair de uma masmorra assim. Enquanto isso, tem gente por aí ganhando na loteria e ficando rica do dia pra noite. Um goblin ainda será apenas um goblin. Não importa quanto XP ele obtenha. O protagonista olha para o lado, escutando dois colegas de trabalho conversando enquanto se aquecem em uma lareira improvisada. Enquanto ele ouve em silêncio, um dos colegas diz para o outro: você ouviu falar do Sr. Shah? Dizem que ele tem estado tão ocupado na Dungeon Porta dos Céus que nem tem aparecido para trabalhar. Algo sobre ele ter conseguido uma classe oculta. O outro responde impressionado: uma classe oculta? Ele realmente deu sorte. Vai ganhar muito dinheiro, disse, ainda se aquecendo perto do fogo. A cena muda para dentro da dungeon mencionada anteriormente. Nesse mundo, as pessoas mergulhavam em uma realidade virtual tão imersiva que mal conseguiam lembrar da vida real. A simulação era quase perfeita, tudo parecia incrivelmente real. A tecnologia por trás disso era extremamente avançada. Embora as máquinas fossem caras, inúmeros cafés com acesso à internet em todo o país se adaptaram à nova tendência. Graças a isso, era barato o suficiente para que pessoas comuns e até pobres como o nosso protagonista também pudessem entrar nesse mundo. A demanda se tornou tão grande que o dinheiro do mundo real começou a fluir para o jogo.
Itens do jogo passaram a ser comercializados como moeda real. Esse jogo, chamado Heaven's Door, se tornou uma verdadeira virada de jogo. Eu usei isso para aproveitar a princípio, mas depois usei para criar meu movimento final. A habilidade Mineração Strike Rock. Ele balança a picareta com força, acertando a rocha com um ataque poderoso. Notificação do sistema. Você obteve 3 Ori. O protagonista, suado e esgotado, praticamente surta. Meu Deus, isso é tão estúpido. Mesmo depois de minerar tudo isso, ainda tenho que cavar mais dessas porcarias? Tô aqui, cheio de dívidas, diz ele, quase chorando de raiva, murmurando com lágrimas nos olhos. Droga. Cadê aquela parte onde eu viro um herói lendário, me apaixono por uma garota linda do grupo e no final a gente casa? Que jogo é esse, mano? Não importa quanto dessa porcaria eu minero, nunca acaba. De repente, algo brilha em sua frente. Puta merda, olha só o que veio. Eu consegui. Um cristal de cura avançado. Ele arregala os olhos, ofegante. Se eu vender isso, dá pra vender por pelo menos 300 mil won. O protagonista faz uma expressão maluca, começa a rir e lambe o cristal como um verdadeiro pervertido. De repente, alguém interrompe a felicidade momentânea do protagonista. Espere, isso é... A câmera foca em uma mulher de cabelos brancos e corpo esbelto, acompanhada por 2 colegas de grupo, um anão de expressão séria e um rapaz alto e calado. Ela se aproxima e pergunta com um leve sorriso: Você tem minerado aqui todos os dias? Então sua habilidade de mineração deve ser bastante alta, né? O protagonista, ainda confuso, responde: Sim, tipo, o que está acontecendo? A garota explica: Estamos correndo essa masmorra há um tempo, mas uma rocha enorme está bloqueando aquele caminho ali. Os membros do meu grupo, apesar de serem fortes, não sabem nada sobre mineração. Estamos esperando que um minerador qualificado como você possa nos ajudar, diz ela com um tom sedutor. O protagonista hesita. Bem, eu sou habilidoso, mas meu nível é baixo demais para entrar na sala de caça com segurança. O anão então entra na conversa com um tom um pouco azedo. Não se preocupe, nós cuidamos dos monstros. Você só precisa nos seguir e extrair os minérios. Ele cruza os braços e completa. Ah, deixa eu adivinhar. Só porque eu sou um anão, você achou que eu seria bom em mineração, né? Então os anões só servem para minerar? Nem podem ajudar numa batalha? Pelo que devem morrer então. O protagonista pensa, avaliando a situação. Se eu me juntar ao grupo deles, posso ganhar experiência junto e talvez conseguir alguns minérios de alto nível. Não é um mau negócio. Mas então, hesitante, ele pondera. Mas será que eu estarei realmente seguindo tão fundo numa masmorra? Apesar de poder reviver depois de morrer neste jogo, ainda assim existe aquilo. Antes que termine o pensamento, a garota se aproxima de repente, agarra sua mão suavemente e acaricia o braço do protagonista com um olhar malicioso. Com tom sedutor, ela diz: Peço desculpa. É que meu tipo ideal é um cara que minera com braços fortes. Por isso não consigo me conter. O protagonista fica paralisado, assustado e completamente vermelho com a situação. Se não quiser, tudo bem, diz ela com um leve sorriso. Eu quero. Eu posso fazer isso. Responde ele, num impulso, tentando se manter firme. A cena muda para outra parte da masmorra. Nosso protagonista aparece tremendo, suando frio e com uma expressão de puro medo. O que raios eu estou dizendo? Murmura ele enquanto encara o monstro à sua frente. Um lobo cinza de nível 7. O nível do monstro é mais baixo do que eu esperava. Merda! O meu nível é ainda mais baixo que o deles. Mais lobos surgem nas sombras, cercando o protagonista. De repente, um dos lobos salta em direção ao protagonista, lançando uma mordida feroz. Man! Grita o protagonista, fechando os olhos, pronto para aceitar o fim. Parecia que não havia escapatória para ele.
Mas no último instante, a cena corta para a garota, que grita com firmeza: "Não se mexa!" Ela estende a mão e ativa sua habilidade. Flame da Salamandra. Uma onda de chamas irrompe ao redor dela, varrendo tudo com um fogo intenso, queimando todos os monstros ao redor, mas evitando aqueles do próprio grupo. As chamas se espalham e destroem a alcateia de lobos em questão de segundos. Ela corre na direção do protagonista. Você está bem? Se feriu em algum lugar? A janela do sistema aparece na tela. Catherine Lee. Maga, nível 39. O protagonista, ainda ofegante, responde: Sim, estou bem. Obrigado pela ajuda. Ele pensa consigo mesmo, impressionado. Ela dizimou toda a alcateia de lobos cinzentos de uma só vez. Ela é incrivelmente forte. Catherine, com os olhos marejados e um semblante de preocupação, diz com voz trêmula: Você me assustou. Por favor, não saia do meu lado, isso é muito perigoso. O protagonista, suando e incrédulo com o que acabou de ouvir, faz uma careta. Ela quer que eu fique ao lado dela, para sempre? Será que é finalmente a rota do romance cor-de-rosa que eu tanto queria? Enquanto isso, o outro membro do grupo, esquivando-se dos lobos que ainda restam, comenta com desdém: Não há necessidade de ficar tão surpreso. De repente, ele saca sua arma. Algo que parecia uma espécie de nunchaku longo, e com um único giro violento, corta vários lobos ao meio. Balanço roda gigante! Grita ele, ativando sua habilidade com estilo. Depois de dizimar o restante da alcateia, ele para em uma pose estilosa e diz com ar sério: Um minério suspeito que só pode ser quebrado com um alto nível de mineração. Viemos investigar o que há dentro. Não tivemos escolha a não ser passar por cima desses monstros. Ele lança um olhar ao protagonista e continua. Investir em habilidades difíceis como mineração parecia um desperdício. Por isso agora precisamos da ajuda de pessoas como você. Essas palavras fazem o protagonista congelar. Pessoas como eu, pensa ele, com o olhar começando a endurecer. O que é que ele quer dizer com isso? Droga! Ele tá me tratando como um idiota? Ele nem sequer consegue extrair minério sem a minha ajuda. E ainda me olha de cima? Não posso simplesmente ignorar isso. Acha que eu não tenho habilidade de combate? Seus olhos agora demonstram raiva e frustração. O foco muda para o anão, que sussurra algo para o outro membro do grupo enquanto vigiam a mineração. Você tem certeza de que as informações que recebeu estão corretas? Se não houver nada além desse minério, o prejuízo será enorme. O outro responde com um olhar sombrio. É bom mesmo que tenha algo de valor escondido aqui. Se não, alguém vai ter que pagar por me fazer perder tempo nesse lugar de merda. Enquanto continua a golpear as rochas com sua picareta, o protagonista reflete, suado e abatido. Ser menosprezado e arriscar minha vida por uns trocados. Já estou tão acostumado com isso que nem sequer fico mais com raiva. Ele pausa por um momento, encarando as pedras com expressão amarga. E é isso que me irrita mais ainda. Isso virou só mais um dia normal para mim. Calma. Eu vou terminar essa tarefa como sempre. Pegar o pagamento e meter o pé daqui. Ele suspira, cansado, e murmura. Que dia chato. De repente, algo brilha discretamente entre as rochas. Um reflexo incomum e uma luz estranha começa a brilhar. Uma rachadura aparece na pedra. Então, o lugar se desfaz, e uma grande porta surge, pegando todos de surpresa. O protagonista então grita: Isso é... Nós encontramos uma masmorra secreta. O rapaz de azul comenta: Não pode ser. Encontramos uma masmorra secreta? O anão então pensa: Podemos receber prêmios especiais e até mudar nossa classe para uma classe oculta. Ele refletia, olhando sem acreditar. A garota faz uma expressão psicopata e pensa: Nós? Enquanto olha fixamente para o protagonista.
O rapaz de azul saca sua arma com um olhar sanguinário e parte para cima do protagonista, que comemorava a recém-descoberta. Agora posso dar a volta por cima igual ao Sr. Shah, pensa ele. O sistema então avisa. Modo PK ativado. O protagonista é atingido por um golpe que o faz cair imediatamente. O sistema mostra menos 480 pontos de vida. No chão, ele fala: droga, não consigo respirar. Logo agora, foi tão difícil encontrar esse lugar. A garota e o homem aparecem na frente do protagonista. Ambos riem de forma debochada. Garota então fala: numa zona de baixo nível ainda por cima. Tudo que é preciso é uma habilidade idiota de mineração para encontrar esse lugar. Ela ri, zombando do protagonista. O protagonista no chão, exausto e sem forças para se mover. Protagonista fala: malditos! Então foram vocês que me atacaram? Covardes! Vocês sabiam que havia uma masmorra escondida desde o início? O homem de azul se aproxima e agarra o protagonista pelos cabelos. Sabíamos? Claro que sim, idiota. Acha que perderíamos tempo aqui por diversão? Mas olha só, você até ajudou um pouco. Por isso vou ser rápido com a sua morte. Ele lança o protagonista para longe com um golpe poderoso. De repente, o protagonista abre os olhos. Protagonista: eu ainda estou vivo? Dentro da masmorra? Eles não me mataram? Talvez tenham tido alguma decência. Ele percebe algo em sua mão. Um cristal partido ao meio. O protagonista: cristal de cura avançado. Revive um jogador com 100% de vida quando a vida atinge 0. A ficha cai, e ele murmura furioso. Protagonista: espere. Então eu morri e voltei? 300.000 won. Vocês me fizeram gastar isso, seus bastardos. Ele se debate no chão, tomado pela raiva. Protagonista: droga, meu dinheiro! De repente, ele olha para o enorme portão da masmorra secreta à sua frente. Protagonista: o portão ainda está aberto? Isso significa que a masmorra ainda não foi limpa. O protagonista, se arrastando, fala com determinação. Protagonista: acha que eu vou embora depois de perder meu precioso cristal de cura? Nem pensar. Eu vou entrar nesse lugar e dar a volta por cima. Vocês vão ver, seus desgraçados. Vocês me subestimaram. Eu serei o pior pesadelo de todos vocês. Esperem por mim. Dizendo isso, o protagonista se levanta e corre em direção à entrada da masmorra. Protagonista: lá vou eu. Ele se joga no portão à frente, mas cai de cabeça no chão. Protagonista: escadas logo na entrada da dungeon? Que raios é esse lugar? Ele se levanta com dificuldade, sentindo dor. Protagonista: então, eu consegui, certo? Esta deve ser a masmorra secreta. Uma notificação aparece diante dele. Notificação: masmorra secreta, Santuário dos Goblins. O protagonista olha para a enorme estátua à sua frente, murmurando: o que está acontecendo com aquele goblin todo presunçoso sentado num trono? Mais um santuário de goblins? Não me digam. Só tem goblins aqui? Enquanto caminha explorando o local, ele pensa. Protagonista: uma masmorra secreta deve ser muito mais do que só isso, certo? Protagonista, pensando: será que é só isso que existe numa masmorra secreta de baixo nível? Que chato. Ele olha ao redor, incomodado com o silêncio. Protagonista: esse lugar está tão quieto, para onde foram os outros? De repente ele tropeça em algo e se desequilibra. Protagonista: o que é isso? Ele olha para o chão e grita de susto ao ver o corpo de um anão à sua frente, completamente estraçalhado. Protagonista: mas que droga é essa? Uma notificação do sistema aparece. Sistema: mensagem recebida de jogador. Você poderia usar alguma habilidade para me reviver? O protagonista franze a testa e responde em voz alta. Protagonista: claro que não. Não existe tal habilidade. Ele coça a cabeça, refletindo sobre a situação. Protagonista pensando:
Será que ele está esperando que alguém o reviva só para não perder a chance de entrar na masmorra de novo? Talvez, se ele reviver por conta própria, vá parar direto na cidade. Que ganancioso. Antes que ele possa continuar seus pensamentos, uma nova notificação aparece na sua frente. Sistema. Aviso. Esta é uma masmorra de alta dificuldade, muito acima do seu nível. Por favor, saia da masmorra imediatamente. O protagonista, assustado, pensa. Protagonista. Mas o quê? De repente, um grito ecoa pelo local. Kia! Ele se vira rapidamente na direção do som. Protagonista. Essa voz... O homem do grupo está sendo agarrado por uma mão gigante. Mais abaixo, a garota está sendo esmagada pelo pé de uma criatura enorme. Protagonista, chocado. Isso não era um santuário de goblins? A câmera foca na criatura. Uma monstruosidade com um longo pescoço, braços estendidos e uma aura vermelha ameaçadora. Protagonista, suando frio. Que raios é essa coisa? Nível 80? Só pode ser brincadeira. Enquanto o protagonista observa, aterrorizado, a criatura leva o homem de azul até sua boca e o devora cruelmente. O protagonista tampa a boca, lutando contra a ânsia de vômito. Protagonista. Isso é grotesco demais. Ele reflete, ainda mais apavorado, enquanto a cena grotesca se desenrola diante dele. Protagonista. Pensando. O pior cenário possível. Isso já passou dos limites de realismo que alguns jogos tentam alcançar. Este aqui implementou uma simulação quase perfeita de todos os sentidos, incluindo dor física. Ele continua analisando a situação com preocupação. Protagonista pensando, mesmo que o sistema tenha uma medida de segurança para monstros de baixo e médio nível, se for contra uma criatura muito acima do seu nível, é outra história. A dor chega quase ao nível real. A garota, percebendo o protagonista, grita em desespero. Garota. Por favor, me ajude! Por favor, me salve! O protagonista, apavorado, responde com um grito nervoso. Como diabos eu posso te salvar? Que raios eu posso fazer contra aquela coisa? O protagonista tenta sair de fininho, olhando nervosamente para a criatura enquanto pensa. Não posso ser pego por aquela coisa. Não é minha culpa. Vocês me abandonaram primeiro. Eu sou fraco, então é claro que não posso ajudar. Então, ele para por um momento, com uma expressão amarga. Protagonista, pensando. Tenho que sobreviver, mesmo que seja sozinho, certo? De repente, uma notificação do sistema aparece diante dele. Sistema. O Senhor dos Goblins sente afinidade com sua covardia e fraqueza. O protagonista para imediatamente franzindo a testa em confusão. Protagonista. O quê? Senhor dos Goblins? Como assim? Ele se vira para a enorme estátua do Goblin no trono e reflete com raiva crescente. Protagonista, pensando. Sou fraco e covarde? Você acha que eu gosto de ser assim? Acha que escolhi ser impotente? Se eu tivesse um pouco de força, não teria fugido. A cena corta para a garota, que parece quebrada tanto física quanto mentalmente. A criatura a observa por um momento antes de esmagá-la completamente com um pisão. Enquanto o som grotesco ecoa pelo local, a tela corta para flashbacks do protagonista. Eu queria um emprego de verdade, onde as pessoas não me olhassem com desprezo. Eu queria lutar contra monstros, não minerar pedras. Eu queria habilidades incríveis como todo mundo. Por causa da dívida que meus pais desconhecidos deixaram, cresci sem poder fazer nada do que eu queria. E agora vocês me chamam de fraco? Por quê? Não fiz nada de errado. O protagonista grita olhando diretamente para a estátua gigante do Goblin. Protagonista. Quem é você para me olhar de cima desse trono? Tu és apenas um Goblin. Por amor de Deus. Eu já sou desprezado no mundo real, no jogo. E agora até um Goblin diz que tem pena de mim? Tudo bem. Eu sou um Goblin então? Que se dane. De repente, notificações do sistema começam a aparecer, uma de cada vez. Sistema. Agora você é um Goblin honorário.
Os Goblins agora o ajudarão a qualquer hora. Você reuniu as condições para mudar para uma classe oculta. Gostaria de mudar sua classe para Goblin Invocador? O protagonista para por um segundo confuso e reflete em voz alta. Classe oculta e invocador de Goblins? Isso é sério? Uma classe oculta? Estão brincando com a minha cara? Eu rejeito isso. Que se dane. No entanto, uma nova notificação aparece, ignorando sua rejeição. Sistema. Agora você é um Goblin. Mudança de classe completa. O protagonista fica incrédulo e reclama alto. Protagonista. Eu disse não. Enquanto tenta processar a situação, ele sente algo vindo atrás de si. Um arrepio percorre sua espinha, enquanto percebe que é tarde demais para voltar atrás. Protagonista, pensando, nervoso. Droga, droga, agora já não há como voltar atrás. Uma nova notificação aparece diante dele. Sistema. Invocar um Goblin que luta pelo seu mestre. Ele hesita, mas estende o braço relutante e murmura. Apareça, Goblin! Uma luz começa a brilhar à sua frente, acompanhada por efeitos especiais impressionantes, semelhantes aos de uma invocação de dragão de alto nível. Quando a luz se dissipa, aparece um Goblin segurando uma clava, grunhindo com um som feio. Protagonista, olhando para o Goblin com desdém. Apareceu um duende com aspecto fraco. Ele suspira e pensa. Protagonista, pensando. Seja como for, vou deixá-lo atacar e usá-lo como isca. Ganhar tempo e fugir. Isso deve funcionar. O protagonista dá o comando apontando para o monstro gigante. Protagonista. Vai em frente, Goblin. Ataque ele. Derrote-o. O Goblin corre na direção da criatura, grunhindo. O monstro, sem hesitar, lança um ataque com seu braço longo e poderoso, desviando a atenção para o Goblin. O protagonista aproveita o momento de distração para tentar escapar. De repente, o Goblin desfere uma bordoada no monstro. Algo completamente inacreditável. Com um único golpe de clava, o Goblin parte a criatura ao meio. A câmera foca no rosto do protagonista, que encara o monstro com uma expressão divertida e surpresa. Protagonista, ainda confuso, reflete. Isso não é possível. Mais que raios aconteceu diante dos meus olhos? Então, uma notificação do sistema aparece. Sistema. Você ganhou bastante experiência. Aprendeu novas habilidades, alimentar o Goblin e andar com o Goblin. Outra notificação surge. Sistema. A experiência dos monstros convocados aumentou. Protagonista, surpreso. Puta merda! Esse Goblin de aspecto fraco é de fato nível máximo? A cena muda para a garota que havia sido morta pelo monstro mais cedo. Ela desperta em uma daquelas máquinas usadas para entrar no mundo virtual do jogo Dungeon Porta dos Céus. A garota parecia sentir todo o dano que seu personagem havia recebido quando foi morta. Ela grita e se contorce de dor. O homem se aproxima dela, visivelmente preocupado. "Você está bem, senhorita?", disse ele enquanto observava o estado dela que ela se encontrava. Ele então remove o aparelho conectado a ela. De repente, a garota fica imóvel. O suor escorre por sua pele. Seus olhos refletem uma expressão de choque e terror. A cena volta para o jogo. Nosso Goblin agora estava a todo vapor, derrotando todos os monstros com um único golpe. Notificações surgiam na tela do protagonista. Você subiu de nível. O protagonista seguia logo atrás dele, coletando os materiais que ele havia deixado pelo caminho. "Ei, deixe-me descansar um pouco, Goblin. Não consigo carregar mais do que isso", disse ele, sorrindo de orelha a orelha, feliz com os drops coletados. Então o sistema exibe o status do protagonista. Classe Invocador de Goblin, nível 31, Força 4, Estamina 2, Agilidade 0, Inteligência 1 e Sorte 0. Total de pontos 26. Protagonista pensa consigo mesmo. Eu limpei a masmorra secreta no momento em que matei aquele monstro, o Geiger, mas os membros do grupo que me defenderam estão mortos. Por isso, não há maneira de eu sair do jogo.
a não ser morrendo. Ele então encara o Goblin, que exibe uma careta diabólica. O protagonista continua sua linha de pensamento. Este carinha limpou a masmorra da mina sozinho e não subiu de nível uma única vez, enquanto eu subi até o nível 31. Não consigo entender isso. O sistema exibe a tela com as informações do Goblin. Monstro invocado. As informações não estão disponíveis. O protagonista fixa seu olhar no Goblin pensativo. É possível que um mob de baixa classificação como este Goblin seja o mais forte? Isso não é um bug? Ele então grita, fazendo uma expressão psicopata. Não importa, se for um bug eu tenho que aproveitá-lo ao máximo, antes que ele lance uma correção. Com este carinha já não preciso mais minerar como antes. Posso me tornar o melhor desse jogo maldito. A cena corta para uma entrada de um banco. A atendente chama pelo cliente número 36. Cliente 36, tudo, incluindo as peles do lobo, dá um total de 97 milhões de wons. Devo transferir diretamente para a nossa conta? O protagonista, antes de responder, pensa: posso converter os itens em dinheiro diretamente através de um banco? Qual é o grau de influência deste jogo no mundo real? Concluindo, ele responde à atendente: não. Posso enviar o dinheiro para uma conta diferente? Ah, sim. Tenho mais objetos que gostaria de vender. Uma membrana do Geiger e o coração dele. A atendente confirma: sim, tudo isso, o total chega a... De repente, ela para com expressão de espanto. O quê? Porque ela está procurando pelo chefe enquanto os clientes estão bem aqui na frente. Pensa o protagonista despreocupado enquanto casualmente tira a meleca do nariz. A cena muda para alguém servindo chá. À frente do protagonista está o gerente do banco. Ele pergunta educadamente: o chá é do seu agrado? O protagonista responde seco: está frio. O gerente, um pouco sem graça, comenta: ah, não faz mal, eu esqueci de ferver. Nosso protagonista é direto com o gerente: mas o que isso tem a ver comigo? Eu estou aqui apenas para converter os artigos em dinheiro. O gerente sorri, tentando descontrair: na verdade, não é nada, só pensei que você poderia se interessar por lugares melhores para investir esse dinheiro. Então achei que poderíamos conversar. Lugar melhor? Pergunta o protagonista desconfiado. O gerente explica: nosso banco tem uma excelente opção de investimento. Se aplicar o dinheiro conosco em vez de deixá-lo parado na conta corrente, não acha que seria um desperdício? O protagonista reflete por um momento e pensa em voz alta: espere, investimento? Sei que é importante para todo mundo ganhar dinheiro, mas será que isso é realmente coisa para um gerente bancário oferecer? No máximo devo ter 1 milhão de wons, certo? O gerente, surpreso, comenta com um tom paciente: 1 milhão de wons? Não, não. Você deveria saber o valor dos itens que trouxe. O coração e a membrana do monstro, na taxa de câmbio atual, estão avaliados em 230 milhões de wons. Nosso protagonista paralisa ao ouvir as palavras do gerente. Então a cena muda. Agora o protagonista aparece abraçando o pequeno e feio Goblin, como se fosse uma criança, rindo. Ele exclama, cheio de empolgação: Goblin, paguei 10% da minha dívida graças a você. Nem sequer te chamei, mas você veio correndo para o papai, seu sacaninha lindo. Ele faz uma pausa e em seguida complementa: quem é que disse que os Goblins são feios? Você é tão lindo. Droga, eu não posso mentir. O protagonista caminha pela cidade enquanto pensa: eu deveria desinvocar você, mas eu não consigo desinvocar ele. Só vai para o lado de lá quando morrer? Todo mundo está olhando para mim. As pessoas na cidade começam a cochichar entre si. Olha, há um duende na cidade. Será que alguém convocou ele? Que desagradável. Olha só como ele é feio. O protagonista, tenso com os olhares e comentários ao redor, pensa consigo mesmo: e eu não sou um Goblin, eu não sou um. Enquanto o pequeno Goblin o seguia, de repente ele esbarra em alguém. Por um momento ele para e levanta o olhar. O que é isso? Comenta um aventureiro enquanto desembanha sua arma. Por que raios tem um Goblin caminhando pelas ruas dessa cidade? Disse ele, encarando fixamente o pequeno e feio Goblin. Sem ter ideia do perigo que corria, alguém na multidão grita: Phantom, o aniquilador? É o Phantom? O aniquilador da guilda Eviton? Não, ele só se chama assim. A tensão na cidade aumenta enquanto todos observam a cena apreensivos. O protagonista pensa em pânico: isso é ruim. Não é possível que alguém que se intitula Aniquilador seja só mais um cara comum. Desesperado, ele grita: Ei, espere! Isso não é um monstro! Mas o Aniquilador, ignorando o aviso, ele avança contra o pequeno Goblin. Confiante que poderia se livrar dele facilmente, de repente, o Goblin, com o único movimento da sua clava, desfere um golpe devastador no aventureiro, lançando para longe como se fosse um brinquedo. O sistema exibe uma notificação: modo PK ativado. O nível de dor não excede o nível de desmaio, para impedir que os jogadores de alto nível intimidem os outros. Alguém na cidade incrédulo murmura: ele morreu, o Phantom, um aniquilador. Foi um aniquilador. O Goblin o matou o homem.
O protagonista, vendo a confusão instaurada, entra em desespero. Se as pessoas descobrirem que ele é um meu monstro invocado, eu estou frito. A cena foca em um homem misterioso que observava à distância. Então ele comenta com desdém: sério? Ser derrotado por um Goblin? Que vergonha é essa? Um monstro desse nem valeria a pena enfrentar. O rapaz misterioso era, na verdade, um assassino de nível 30. Então ele avança com outros 3 membros da sua guilda, outros 2 assassinos de nível 28 e uma bela arqueira de nível 27. Ele se vira para o Goblin e com um tom ameaçador declara: você tem que assumir a responsabilidade por se meter com a nossa guilda. O protagonista começa a suar frio, pensando consigo mesmo: as coisas estão ficando complicadas. Não há maneira de meu Goblin perder, mas se ele matar todos vai ser um grande problema. Tentando resolver a situação, ele se vira para o assassino, que parecia ser o líder do grupo, e diz: me deixe cuidar desse Goblin. O assassino responde friamente: quem é você? Quem é você? Não interfira nos nossos negócios. Se o fizer, nós também vamos matá-lo. O protagonista tenta acalmar a situação, argumentando: interferir, nem pensar, mas todo o grupo contra um mero Goblin, isso não seria uma imagem muito ruim para vocês, não acha? De repente o sistema notifica: o Goblin utilizou a habilidade atirar pedras. Uma pedra voa com precisão e atinge um dos assassinos em cheio. O sistema exibe a notificação: Missang, o mestre da velocidade, morreu. O protagonista corre desesperado pelas ruas da cidade. Vendo a confusão que acabará de causar, o pequeno Goblin o seguia de perto, arrasando tudo e todos que cruzavam seu caminho. Ofegante, o protagonista murmurava: como é que as coisas acabaram assim? Eu tenho um Goblin de nível máximo e um futuro promissor. Pensei que minha vida no jogo ia ser fácil. Enquanto ele corria, um velhote aparece de repente e o chama: ei, por aqui! O protagonista, desconfiado, responde: quem é você? O velhote retruca rapidamente: não há tempo para explicações. Sem ter muitas opções, o protagonista decide seguir a orientação e entrando no caminho indicado, mas reclama em voz alta após alguns minutos: droga, por que você disse isso então, seu velho desgraçado? Do nada o velhote grita: este é o caminho para o seu funeral. O protagonista, em choque, só consegue murmurar: mas que droga é essa? Enquanto continuava correndo pela cidade, tentando escapar do caos, uma notificação do sistema aparece. Ofegante, ele reclama: e agora? O que foi dessa vez? Já estou suficientemente ocupado só em fugir. O sistema exibe a mensagem: o Senhor dos Goblins ficou impressionado com a sua astúcia para escapar e por derrotar inimigos com a guarda baixa. Você recebeu um ponto de Goblin. O protagonista, sem entender nada, apenas grita: que diabos é isso agora? Sorrateiro? Ele acabou de me chamar de sorrateiro? De repente, um flash surge em sua mente. Primeiro me chamou de fraco e vulgar, e agora me chama de sorrateiro? Em primeiro lugar, eu não fiz nada de errado. Então, o que é que me torna fraco, vulgar e sorrateiro? Foram os outros que me adicionaram ao grupo deles, me traíram e me atacaram do nada. O protagonista se vira para o pequeno Goblin ao seu lado e diz com firmeza: ouça-me, Goblin, estamos fartos de sermos vistos como fraco. A partir de agora vamos destruir a guilda Eviton. O protagonista e o Goblin esboçam um sorriso psicopata, pronto para acabar com todos aqueles jogadores. A câmera muda para uma cena de ação. Uma mulher e um homem correm pelos telhados em busca do protagonista e do Goblin. A garota comenta com o outro cara que corria à sua frente: não precisava mesmo vir comigo para derrubar alguém como ele. Penso que só eu mesmo bastava. O assassino então alerta, sem olhar para ela: não baixe a guarda contra esse Goblin. O aniquilador pode ser o mais fraco entre nós, mas o Goblin o matou com apenas um único golpe. Há algo de estranho nele. De repente, gritos ecoam pela cidade. O assassino para por um momento, tentando identificar de onde vinham. Antes que possa reagir, um velhote é lançado de cima com tudo, caindo próximo dele. O assassino se assusta. Ele mal tem tempo de reagir. O Goblin agora está atrás dele, com um olhar sádico. O assassino tenta desferir um golpe, mas é em vão. O Goblin parece não ter sofrido nem sequer um arranhão. O assassino começa a suar frio. Uma lembrança o invade. O momento em que um membro do seu grupo foi atingido por aquele Goblin. O assassino pensa em choque. Então, naquela vez, não foram meus olhos que me pregaram a peça. Eu realmente não consegui ver o ataque. Foi muito rápido. Nosso Goblin se prepara para um novo ataque. Ainda mais poderoso, o assassino trêmulo recua, completamente tomado pelo medo. O assassino balbuciano, aterrorizado, pensa: ele vai me matar. Com certeza eu vou morrer com esse golpe. Mas algo inesperado acontece. Uma flecha corta o ar e inacreditavelmente intercepta o ataque do Goblin. A câmera foca em uma arqueira, séria e ofegante, com o arco ainda erguido. A arqueira grita: o que é que você está fazendo? Vai deixar que um Goblin te mate? O assassino paralisa por um instante, perturbado pelo que havia acontecido. Sua mente tenta racionalizar o absurdo da situação.
O assassino pensa consigo mesmo. Eu, Jin-Yun, o mensageiro da morte, estou prestes a enfrentar um Goblin? Como é que ele consegue infligir milhões de dano? Devem ter usado algum truque. Não sei quem está brincando comigo, mas isso acaba agora. O assassino ativa sua habilidade suprema. Uma mensagem do sistema aparece no canto da visão dele. Sistema. Habilidade de assassino. Maldade extrema ativada. O mal extremo reduziu sua velocidade em 90%. Seus ataques agora são críticos. A arqueira encara o assassino com um misto de incredulidade e impaciência. A arqueira com a voz firme fala: "O que é que está fazendo? Só está lutando contra um Goblin. Por que é que está usando essa habilidade?" O assassino responde com frieza: "Não se preocupe, esta habilidade pode muito bem ser considerada uma passiva." A arqueira, cruzando os braços cética, fala: "Que tipo de passiva custa metade de sua mana, hein?" Ignorando o comentário, o assassino ativa outra técnica. Sistema. Habilidade postura aperto invertido ativada. Segura a lâmina sentido inverso. Mais 30% de dano de ataque. Menos 50% de chance de acerto crítico. A arqueira abaixa a cabeça por um momento, refletindo, e então suspira. "Muito bem, vamos acabar com isso rapidamente, antes que alguém nos veja." Ela então ativa uma habilidade. A arqueira grita: "Não quero ser vista usando todas as minhas habilidades de combinação contra um Goblin." Ela lança uma flecha especial em direção ao assassino. O impacto não é ofensivo, é um buff de suporte que dissipa efeitos negativos. Sistema. Habilidade suporte, flecha purificadora ativada. Remove debuff dos membros do grupo em área. Com os efeitos negativos removidos, o assassino agora está no auge de sua capacidade. Status atual, mais 30% de dano de ataque, mais 20% de dano crítico, dano aumentado proporcionalmente à velocidade de movimento. Ele se prepara para um ataque. Sua figura parece mais rápida e mais letal. O assassino corre em direção ao Goblin. "Acabou a brincadeira, Goblin!" Ele avança em alta velocidade, passando por trás do Goblin com um golpe cortante poderoso. O ar se rasga com o movimento, mas o Goblin permanece parado, sem nenhum arranhão. O assassino para alguns passos adiante, paralisado, em estado de choque. O assassino, virando-se com os olhos arregalados, pensa: Ei, espere, isso não pode ser." O Goblin se vira calmamente. Seu olhar é sacana, quase zombeteiro, como se estivesse se divertindo com toda a situação. De repente, o homem é arremessado violentamente contra a parede, abrindo uma cratera com impacto. A arqueira congela no lugar. Surpresa. Uma nuvem de fumaça cobre parte do cenário, silencioso. Passos ecoam na poeira. Alguém surge em meio à fumaça. Com a voz calma e provocadora, alguém fala: "Quem é que acaba com quem com um só golpe? Por que não dizer isso depois de atingir o nível máximo?" A arqueira encara a silhueta sem conseguir acreditar no que estava vendo. A arqueira, chocada, com a voz baixa: "O que é que acabou de acontecer?" O Goblin, que parecia ter sido derrotado, agora está parado bem na frente dela, como se estivesse aparecido ali, um piscar de olhos. A iluminação faz projetar uma sombra distorcida e ameaçadora. A arqueira recua, com voz trêmula: Este é um monstro normal." O protagonista e o Goblin agora estão lado a lado, em frente a ela. Ambos observam a cena com satisfação, se deliciando com o estado humilhante em que deixaram os inimigos. O protagonista dá um passo à frente, os olhos dele brilham com excitação. O protagonista exclama em voz alta, orgulhoso e eufórico: "Sim, eu o invoquei." A garota parecia não acreditar. Como um Goblin como aquele poderia ter todo aquele poder? Ela era uma das pessoas mais fortes da Guilda Eviton, e mesmo assim não era páreo para ele. O protagonista, com uma expressão sádica, fala para a garota: "Isso não é da sua conta. O importante é que eu estou extremamente bravo." A garota, aterrorizada, pensa que ele iria fazer algo pervertido com ela e pergunta: "O que você quer? O que fizemos para você?" O protagonista, com um tom sarcástico, pergunta: "Você realmente não faz ideia do porquê?" Com uma expressão maliciosa, ele se aproxima dela e diz: "Isso é culpa sua, por ser tão inexistível." A garota grita apavorada, imaginando que ele queria fazer algo indecente com ela. O protagonista percebe a confusão e tenta corrigir, levantando as mãos em sinal de calma. Espera, não era isso que eu queria dizer." Ele continua: "É que o seu grupo me atacou primeiro, e eu e minha coisa preciosa e ficamos com os nervos à flor da pele." A garota, ainda mais horrorizada, grita: "Sua coisa preciosa ficou com os nervos à flor da pele?" Ela grita novamente, agora completamente em pânico. O protagonista, percebendo o que acabou de dizer, pensa: "Droga, alguém pode interpretar isso de forma errada." Sem perder tempo, ele ordena ao Goblin: "Faça ela parar de gritar." O Goblin, com sua expressão diabólica e a língua para fora, obedece sem hesitar, imobilizando a garota e tampando sua boca. Enquanto isso, a multidão abaixo observava a cena atentamente.
Vocês ouviram o que ele disse? Comentou alguém, apontando para o protagonista. Espera aí, não é aquele cara de antes? Disse outro. O protagonista percebe que chamou atenção demais. Sentindo o suor escorrer pela testa, ele dá outro comando ao Goblin. Vamos acabar com isso aqui e correr. Mesmo assim, o Goblin continuava a imobilizar a garota, impedindo-a de gritar. A multidão, agora em alvoroço, começou a comentar. O Goblin, ele aniquilou a Guilda Eviton, e agora está prestes a violar a única sobrevivente. Ao ouvir isso, o protagonista fica em choque. Ele soa frio enquanto pensa. Tô ferrado. Só queria me vingar dessa guilda maldita, mas agora estou numa enrascada pior. Não sei se vou escapar dessa. Desesperado, ele grita. Pare, Goblin. Deixe a mulher em paz. A multidão, boquiaberta, observa a cena enquanto alguém murmura. Aquele cara, ele acabou de mandar o Goblin soltá-la? Um homem vestido como um iniciante. Está enfrentando um monstro que nem a Guilda Eviton conseguiu derrotar? A garota parecia chorar de alívio enquanto o Goblin permanecia parado de frente para o protagonista, com seu brilho quase radiante e sua presença intimidadora. O protagonista então começa a chorar dramaticamente e declara: Pare! Acabou. A multidão, observando a cena, fica surpresa. Alguém murmura: Ele está dizendo que acabou para o Goblin agora? Outros começam a gritar, alguns até torcendo por ele. Ei, você? Não sei quem é, mas boa sorte. Isso aí quebra ele. Estamos torcendo por você. A multidão vibra, como se ele fosse algum tipo de herói. O protagonista, confuso, pensa. Por que estão torcendo por mim? Deviam estar me zombando agora. De repente, a ficha cai. Espera, eles não sabem que o Goblin foi invocado por mim? Um flashback começa. Ele se lembra do que disse mais cedo. Eu definitivamente falei algo como vou cuidar desse Goblin, e tentei proteger a guilda para que eles não se machucassem. Eles devem ter interpretado isso como se eu fosse um herói. Volta ao presente. Ele decide continuar sua atuação dramática. Erguendo os braços em frente à garota como se quisesse protegê-la, ele diz com firmeza: Deixa essa mulher ir. A multidão vibra ainda mais enquanto a garota, confusa, tenta entender o que estava acontecendo. Ele continua sua performance, gritando: Está tudo acabado para você agora. Enquanto isso, ele pensa: Eu realmente disse aquilo? Que protegeria essa garota? Depois de uma pausa, ele conclui: Isso significa que agora eu sou um herói arriscando minha vida para salvar uma mulher. O protagonista começa a rir, gostando da direção que as coisas estavam tomando. Com um sorriso diabólico, ele adiciona dramaticidade ao momento. De um monstro, virando-se para a garota, ainda com a expressão diabólica, ele fala com frieza: Você não quer morrer agonizando como seus amigos, quer? A garota, apavorada, balança a cabeça freneticamente. Ele continua: Não vou matar você se prometer ficar quieta sobre mim e o Goblin. Tremendo, ela responde: Eu prometo. Não direi nada. O protagonista fica contente com a obediência da garota e, ainda imerso em sua atuação dramática, aponta para o Goblin. Goblin, como ousa invadir esta vila sendo um mero monstro? Você trouxe sofrimento para essas pessoas. Ele grita, erguendo a voz com intensidade. Está terminado. Eu não vou te perdoar. De repente, o sistema exibe uma notificação. Habilidade do invocador. Passear com Goblin ativada. Uma coleira dourada surge magicamente ao redor do pescoço do Goblin, que parece confuso e surpreso com o que está acontecendo. Sem perder tempo, o protagonista corre pelo telhado, arrastando o Goblin pela coleira dourada. Ele continua gritando: Não vou te perdoar. Ele salta do telhado, arremessando o Goblin com força no chão e aterrissando em uma pose heroica. A multidão, incrédula, observa a cena e comenta: O quê? Isso é uma habilidade que pode acorrentar monstros? As correntes da luz? E pensar que alguém em uma cidade iniciante pode usar uma habilidade tão avançada assim. Enquanto o Goblin está completamente indefeso, sendo arrastado pela coleira dourada, o protagonista pensa consigo mesmo: Isso é só minha habilidade. Passear com Goblin. Mais uma notificação do sistema aparece. Humor do Goblin melhorado devido ao passeio. Ele fala em voz alta para a multidão: Todos mantenham distância. Isso é perigoso. Eu mal consigo cuidar dele. A mulher, ainda no telhado, observa tudo atentamente e pensa: Agora eu entendo porque a Guilda Eviton estava indefesa. O nível estimado dele é provavelmente acima de 50. A multidão ouve o comentário e se espanta. 50? Então a Guilda Eviton não era fraca. Ninguém teria chance contra isso. O protagonista continua com seu teatro. Eu não posso derrotá-lo sozinho. Sua mão começa a brilhar, e outra notificação do sistema aparece.
Habilidade do invocador, alimentar Goblin ativada. De sua mão surge uma salsicha. Ele a segura como se fosse uma arma mortal e grita dramaticamente. Isso é, o seu fim. Ele arremessa a salsicha com toda a força para longe, em direção aos portões da cidade. O Goblin, instintivamente ativando sua habilidade, corre a todo vapor atrás da salsicha. O protagonista aproveita o momento e grita: agora! Fechem os portões da cidade. O Goblin passa pelos portões, que se fecham rapidamente atrás dele. A multidão suspira aliviada. Alguém comenta hesitante: isso, acabou? O protagonista, sem perder a pose, ergue a voz para todos ouvirem. Todos estão bem? Ele assume uma postura triunfante, como se tivesse concluído um trabalho árduo. A multidão explode em aplausos e gritos de comemoração. Ele conseguiu. Ele afastou o Goblin. Com uma expressão de alívio e agradecimento, o protagonista pensa consigo mesmo. Valeu a pena. Toda essa encenação e esforço resolveram as coisas por enquanto. Ele reflete brevemente. Por pouco não fiquei conhecido como um psicopata que derrotou uma guilda inteira. A loirinha encara o protagonista com uma expressão grave e diz: os outros membros da guilda morreram, mas foram transportados de volta para o Santuário da Ressurreição, no solo sagrado de Pascoal. O protagonista olha para trás, confuso. A mulher de antes? A loirinha continua, tentando esconder o nervosismo. Eu vou manter a promessa. O protagonista, com uma expressão que mistura satisfação e intenções questionáveis, pensa consigo mesmo. Acho que posso fazer um bom uso disso. Ele fala para a loirinha: em Pascoal você tem HP infinito, então está a salvo de monstros e outros jogadores. É por isso que aquele lugar é chamado de solo sagrado. Ele sorri de forma diabólica e continua: você vai manter nossa promessa, certo? A garota se arrepia, claramente assustada, enquanto observa a expressão maligna dele. Ele então adiciona, com uma voz fria e ameaçadora: porque se não mantiver, vou te matar, te campear no Santuário da Ressurreição e te matar de novo, repetidamente, infligindo um sofrimento pior que o infinito. Eu te prometo isso. A loirinha entra em pânico, gritando de desespero. Mais tarde, o protagonista está deitado em uma cama aconchegante. Ele reflete por um momento. Não era minha intenção assustá-la tanto. Mas que ótimo que consegui um quarto tão confortável como recompensa pela minha boa ação. Estou muito orgulhoso de mim mesmo. Ele então se lembra do que aconteceu no Santuário dos Goblins. Eu não tinha poder antes, mas se pudesse, teria salvado ela. Ela era gostosa. Ele levanta de repente, como se algo importante tivesse lhe ocorrido. Ah, eu quase esqueci. O ponto de Goblin que consegui daquele maldito Lord Goblin. Abrindo a interface do sistema, ele verifica o ponto de habilidade recém-adquirido. Agora tem um ponto de Goblin. Peguei essa classe porque senti um senso de familiaridade com os Goblins. E agora ganho um ponto por ser chamado de ardiloso. Nesse ritmo, os Goblins vão começar a me chamar de irmão, e eu vou acumular todos os pontos. Ele acessa a loja de habilidades. Ao analisar as opções disponíveis, percebe: habilidades avançadas estão bloqueadas. Parece que só tem uma escolha agora. Curioso, ele lê a descrição da habilidade. Reagrupar? O sistema exibe a mensagem: você usou a habilidade de Goblin. Reagrupar. De repente, o Goblin surge, tão esplendoroso e magnífico como sempre. O protagonista e ele se encaram, enquanto o protagonista faz uma expressão hilária de surpresa. O protagonista encara o Goblin incrédulo. Mas que merda! Essa habilidade é para convocar uma invocação? O pequeno Goblin dança alegremente à frente dele, balançando a clava como se estivesse zombando da situação. O protagonista, desesperado, começa a falar, tentando acalmar a criatura. Seu merda! Se as pessoas descobrirem que você está aqui, estamos ferrados. Ah, o que eu deveria fazer? De repente, alguém bate à porta do quarto. Está tudo bem aí? Reconhecendo a voz do hoteleiro NPC, o protagonista grita em resposta: sim, tudo bem. Enquanto isso, o Goblin continua balançando sua clava com uma expressão vingativa. O protagonista, em pânico, tenta acalmá-lo. Abaixa isso. Eu já me desculpei por mais cedo, não já? Ele suspira, olhando para o Goblin com uma expressão sincera. Olha, eu sei que foi zoado ser atacado sem motivo. Eu entendo. Você é como eu. Ele encara o rosto peculiar do Goblin e continua: esse mundo é cheio de filhos da puta. A cena muda para uma taverna animada. O ambiente está cheio de aventureiros e NPCs. Um atendente na entrada exclama:
Bem-vindo! O protagonista percebe que várias pessoas estão reunidas, incluindo ninguém menos que os membros da Guilda Eviton, o grupo que ele queria destruir antes. Phantom, um dos líderes da guilda, está tomando uma cerveja calmamente. Ao notar o protagonista, ele o encara com uma expressão estranha, como se estivesse faminto. Então é você, o bastardo de ontem. O assassino-chefe da guilda, sentado ao lado de Phantom, o encara com uma expressão ainda mais intensa. Ele interrompe. Você não precisava ter ajudado naquela situação contra o Goblin. O protagonista engole seco, mas o assassino continua. Mesmo que você fosse nosso inimigo por entrar na briga, você tirou nosso grupo de uma enrascada. A contradição é óbvia, mas o assassino termina com um breve obrigado. Enquanto o assassino o encara com uma mistura de raiva e reconhecimento, o protagonista pensa: esse cara deve ser maluco. Me agradece, mas olha pra mim como se quisesse minha morte. Então o assassino se vira para a loirinha, que estava visivelmente desconfiada, e comenta: não precisa ficar tão desconfiada assim. Ele não tinha intenção de lutar contra a gente. A loirinha pensa enquanto observa o protagonista com desconfiança. Esse safado está manipulando todos vocês. É claro, aquele Goblin não está aqui agora, então eles não sabem a verdade. O protagonista encara o grupo com uma expressão séria e começa a falar. É como vocês disseram. A razão de eu ter ajudado vocês antes é porque preciso de ajuda com algo agora. O assassino-chefe cruza os braços e responde: como eu pensei. Não importa o que seja, estamos em dívida com você. Nossa guilda não pode deixar um favor desses passar em branco. Vamos ajudar com o que pudermos. O protagonista suspira, então solta o verbo. Não importa o quanto eu farme nessa área de iniciantes, não estou conseguindo grandes coisas. Estou no nível 30 agora e quero ir para a zona próxima o mais rápido possível. Vocês sabem como. O chefe da guilda ergue uma sobrancelha e pergunta: você está falando de Floredel? Antes que o protagonista responda, um velho guerreiro de nível 26, aquele mesmo que tentou emboscá-lo anteriormente, entra na conversa. Eu sei como fazer para chegar lá. Ao reconhecê-lo, o protagonista o agarra pela gola da camisa. O velho treme na base, visivelmente apavorado, e começa a se desculpar. Ei, calma aí. Foi mal, foi mal. Deixando isso de lado, o protagonista o solta e retoma o foco da conversa. O velho, ainda nervoso, continua. Bom, considerando que você se livrou do Goblin sozinho, eu presumo que seja forte o suficiente. Talvez até mais forte que todos nós da guilda. Essa observação irrita o velho guerreiro, que estreita os olhos, claramente incomodado com a comparação. PSC. Mais forte que eu. Duvido. O protagonista permanece sério, mas pensa consigo mesmo. Claro que não sou tão forte assim. Se aquele ali tivesse me atacado ontem, eu teria morrido com apenas um golpe, como ele prometeu. O velho continua a explicação, agora mais confiante. Essa área é conhecida como leve. Ela consiste em 5 masmorras regulares: a zona de grama onde aparecem slines, a zona de mineração, a floresta negra e outras parecidas. Essas são masmorras com entrada livre para todos. Ele faz uma pausa dramática antes de continuar. Mas se você quiser sair dessa área, terá que passar por uma masmorra de Hyde. O protagonista levanta uma sobrancelha curioso. Masmorras de Hyde? O que são exatamente? O velho ajusta o tom, parecendo satisfeito por compartilhar seu conhecimento. Diferente das masmorras abertas, as de Hyde possuem portões que abrem e fecham em intervalos de tempo. Basicamente, tem um limite de tentativas e tempo para a conclusão. Como são as masmorras finais de uma área, você só deve tentar enfrentá-las depois de estar forte o suficiente para a região. O assassino-chefe complementa: essas masmorras de Raiden leve só abrem uma vez por mês. Ele explica calmamente: a razão de nossa guilda estar aqui é justamente vencer essas masmorras. O protagonista franze o senho, desconfiado. Então, o fato de vocês estarem aqui significa que... O assassino confirma com um aceno. Sim, ontem a masmorra de Hyde foi aberta, mas aquele maldito Goblin estragou tudo. Até a próxima rada estamos presos nesta área. O protagonista regala os olhos, chocado. Preso aqui por um mês? Ele pensa rapidamente, frustrado. Droga, eu fiz 200 milhões de Vons com as recompensas de um monstro nível 80. Meu Goblin pode facilmente aniquilar as masmorras mais fortes. Mas se eu tiver que ficar um mês nessa cidade, não vou conseguir fazer dinheiro. Em um ato impulsivo, ele agarra a capa do assassino, indignado. Um mês. Deve ter outro jeito. Está me dizendo que vou desperdiçar meu precioso tempo aqui? O assassino se vira com as veias pulsando de raiva no rosto.
Sim, todo mundo está estressado com essa perda de tempo. Ele lança um olhar cortante ao protagonista antes de declarar: "Nossa dívida com você foi paga. Vamos embora." O assassino reúne a guilda, chamando todos para partir. Enquanto isso, o protagonista fica cabisbaixo pensativo. A loirinha o observa por um momento, mas logo segue viagem com os outros. Agora, todos haviam deixado o local. Cena muda. Nosso majestoso e belo Goblin aparece espreitando atrás de uma caixa, observando o grupo partir. De repente, ele parece perceber algo. Em uma floresta à noite, algo extraordinário acontece. Do nada, uma entrada brilhante surge. É uma masmorra secreta. Milagrosamente, ela havia acabado de se abrir novamente. O sistema exibe uma notificação global para todos os jogadores. A raid do boss foi aberta. Os jogadores ficam incrédulos ao ver a mensagem. O velho guerreiro exclama, confuso: "Nem cerrando. Deveriam faltar pelo menos 30 dias para a próxima raid." O protagonista encara a tela incrédulo, enquanto sussurra para si mesmo: "Isso parece inacreditável.